dia. Olá, muito bom dia, uma excelente semana para todos nós. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara dessa segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. A partir de agora, você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira os projetos que constam na ordem do dia da sessão dessa terça-feira. Justiça Eleitoral lança campanha Se Apronte para Votar. Cresce número de gestantes que fumam no Brasil. País deve ter nova onda de calor em setembro com possíveis recordes de temperatura. E ainda, previsão do tempo, condição das estradas e muito mais. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Nós começamos nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com pouco movimento e boa visibilidade. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento, mas está com bastante movimento na entrada e na saída de Ubatuba. Muita gente retornando hoje do final de semana no Litoral Norte, então atenção redobrada do motorista. Lembre-se de jamais ultrapassar em locais proibidos e de respeitar os limites de velocidade. Essas informações são do DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Agora vamos para a rodovia Presidente Dutra, que registra 2 pontos de lentidão. O primeiro deles na altura de Eugênio de Melo e o outro na Vila Tatetuba, em São José dos Campos, se dá em razão de excesso de veículos na estrada. Nós temos imagens também da rodovia Presidente Dutra, são imagens ao vivo cedidas pela CCR. Então, um movimento tranquilo aí já está bem mais ameno na manhã dessa segunda-feira. Esse é o quilômetro 110, altura de Taubaté. Esses resquícios que a gente vê aí na pista da esquerda, que é sentido São Paulo, ainda é em razão do acidente que foi registrado nesse trecho na sexta-feira. Então, a grama ficou bem queimada ali, com bastante, parece até um óleo na pista. Mas o movimento segue tranquilo, sem relatos de lentidão ou de congestionamento. Essas informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E amanhã tem sessão ordinária aqui na Câmara. Os vereadores se reúnem para discutir e votar requerimentos, moções e projetos de lei. Quem traz o resumo desse trabalho é a nossa estagiária Isabela Vieira. Bom dia, Ana. A sessão começa às 14h com a discussão e votação de requerimentos e moções. Os requerimentos são pedidos de informação dos vereadores ao prefeito, aos secretários e outros órgãos da administração pública. O prefeito precisa apresentar resposta ao requerimento no prazo de 15 dias úteis. Já as moções são documentos pelos quais a Câmara manifesta uma opinião de forma oficial a respeito de um fato ou de uma pessoa. Pode ser moção de aplauso, de pesar ou de repúdio, por exemplo. Com relação aos projetos de lei, há 7 itens na pauta, sendo que 5 deles serão discutidos em segundo turno. A revogação de uma lei de 2007 que regulamenta a infraestrutura de radiocomunicação, a alteração do cargo de professor 3 efetivo e substituto, a criação do Portal dos Raros em Taubaté, a atribuição de nomes para uma academia ao ar livre no Jaraguá e a alteração de uma tabela na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente já falou bastante sobre esses projetos na semana passada e quem nos acompanha pela TV Câmara pode ir lá no site da Câmara e consultar as notícias recentes que têm explicações detalhadas sobre cada um dos projetos. Obrigada, Isabela. E daqui a pouquinho a gente volta a falar da sessão de amanhã com os detalhes dos projetos que serão analisados em primeiro turno. E para você que nos acompanha, se você quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você.
Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar do nosso programa. Eu aguardo a sua mensagem. E agora eu quero, inclusive, mandar um abraço para a nossa telespectadora, a dona Carmen, que já entrou em contato conosco hoje pela manhã. Ela conversou com a nossa repórter Tânia Vinhas. Então, um abraço, dona Carmen. Muito obrigada por ser nossa telespectadora, pela companhia, por nos acompanhar aí todos os dias na programação aqui da TV Câmara. E agora nós voltamos a falar sobre a sessão de amanhã, porque você já sabe, né? Toda terça-feira tem sessão ordinária aqui na Câmara. A nossa estagiária Isabela Vieira já trouxe um resumo dos trabalhos e agora o repórter Lincoln Santiago vai falar sobre os projetos em primeira votação. Dos 7 itens da ordem do dia, 2 entram na pauta em primeiro turno, Ana Laura. O primeiro é o projeto apresentado pelo vereador Serginho e pretende tornar indeterminado o prazo do laudo médico pericial que ateste deficiências físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, de caráter irreversível ou incurável. Esse laudo médico deve ser aceito em todos os órgãos públicos onde houver a necessidade de comprovação da existência do transtorno. Na justificativa do projeto, o vereador explica que essa sugestão foi apresentada pelas entidades que representam esses públicos. A validade do laudo médico, muitas vezes, causa transtorno na vida dessas pessoas, devido à demora e dificuldade na emissão de outro documento. Essa é a explicação apresentada pelo vereador, na justificativa do projeto. Outra proposta que está na pauta em primeira discussão é a atribuição do nome do agricultor José Vieiras de Araújo a uma rua no residencial Ecovila, no Cataguá. Os projetos aprovados em primeiro turno precisam ser colocados em segunda votação, na semana seguinte, antes de serem enviados para análise do prefeito. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E lembrando que a sessão ordinária começa às 2h da tarde e você pode acompanhar os trabalhos ao vivo aqui pela TV Câmara. Nós contamos com a sua audiência. E agora nós repercutimos um dado preocupante. De 2013 a 2019, houve um aumento na média de gestantes brasileiras que fumam. A repórter Tânia Vinhas traz os dados divulgados pela Agência Brasil. Segundo o estudo desenvolvido pelo epidemiologista André Scló, pesquisador do Instituto Nacional de Câncer, houve uma reversão do cenário de mulheres fumantes no Brasil entre os anos de 2013 e 2019. Reversão porque foi observada uma queda no percentual das mulheres não grávidas que fumam, de 9,6% para 8,4%. Mas também houve um aumento na proporção de fumantes entre as gestantes, de 4,7% para 8,5%. De acordo com a pesquisa, feita em parceria com a Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins Bloomberg, a parcela de mulheres com menos de 25 anos e escolaridade menor do que o ensino fundamental completo apresentou em 2019 proporção de fumantes grávidas superior àquela observada entre as mulheres não grávidas. E não estamos falando só de cigarro comum. Em 2019, as grávidas usavam ou já haviam experimentado vapes, os dispositivos eletrônicos para fumar, numa proporção 50% superior às das não grávidas. Foi revelado ainda que cerca de 2/3 das gestantes fumantes viviam em residências onde era permitido fumar, e o uso dos dispositivos nesses ambientes superou em cerca de 70% a proporção observada em casas livres do fumo. E todo mundo já sabe que fumar durante a gestação representa várias ameaças à saúde. Afeta a mãe e o feto. Afeta o recém-nascido, a criança e o jovem, que provavelmente crescerá em um ambiente social de maior aceitação do uso de tabaco. Patrícia Barreto, pneumologista do Instituto Nacional Fernandes Figueira, destacou que mais de 160 mil crianças no mundo sofrem ou morrem em decorrência direta ou indireta do tabagismo passivo. Para o pesquisador André Scló,
Esses dados mostram que o Brasil precisa retomar ações efetivas para reduzir a iniciação ao uso do tabaco e estimular as pessoas a pararem de fumar. Ele sugere voltar a aumentar os preços e impostos sobre os produtos derivados do tabaco, por exemplo. Já para Roberto Gil, diretor do INCA, qualquer produto que mata 1 em cada 2 usuários não tem nenhuma razão de existir. É um veneno. É um veneno mesmo, Tânia. E segundo a OMS, cerca de 8 milhões de pessoas morrem no mundo todo, todos os anos, por causa do tabaco. Isso fora as mais de 1.300.000 mortes por consequência de fumo passivo. Ou seja, além de você prejudicar a sua saúde, você causa prejuízos também à saúde dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que convivem com você. E está prestes a ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal um projeto de lei que regulamenta o consumo e o comércio de cigarros eletrônicos. Também chamados de vapes, como a Tânia falou aí na matéria, atualmente esses produtos são vendidos ilegalmente no país. E essa proposta é cercada de várias controvérsias. Uma das preocupações é o consumo precoce dos jovens, que são os principais usuários do produto. Segundo a pesquisa Covitel de 2023, pelo menos 4 milhões de brasileiros já utilizaram esse dispositivo. Nós vamos acompanhar a tramitação desse projeto de lei e trazer aqui para você as informações. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale destaca: a defesa do ex-prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, que foi preso por lavagem de dinheiro neste sábado, obteve a permissão provisória para prisão domiciliar, já que ele enfrenta problemas de saúde. O G1 traz como manchete: Vale e região estão com alerta crítico para risco de queimadas até terça-feira. O tempo ficou quente e seco novamente e tem previsão de uma nova onda de calor, o que aumenta a chance de queimadas. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: 1 em cada 4 pessoas no Brasil conhece vítimas de violência doméstica, diz Datafolha. É o crime citado com mais frequência entre 18 situações diferentes aferidas pelo Instituto, que vão de assaltos à presença de cemitérios clandestinos nos bairros. E, por fim, o destaque do portal CNN Brasil: salário médio de um colaborador negro é 42% menor que o de colaboradores brancos em 2024, diz INSPER. Essa diferença também se faz visível na comparação entre as mulheres. Trabalhadoras negras recebem 40,26% menos. Sem essa desigualdade no Brasil, o país arrecadaria 103 bilhões de reais. E agora nós seguimos com o nosso especial Eleições. Nessas eleições, você confere entrevistas ao vivo com... Bom, esse é um dos recados que eu tenho para dar. A gente solta esse vídeo já já. Faltando menos de 40 dias para as eleições municipais, agora de 2024, é hora de fazer aquele checklist de itens e orientações indispensáveis para que tudo corra bem no dia da votação. Foi com esse pensamento que a Justiça Eleitoral lançou a campanha Se Apronte para Votar, que será veiculada em emissoras de rádio e televisão em todo o país, além das redes sociais e do canal da Justiça Eleitoral no YouTube. A campanha é composta por uma série de 8 filmes com instruções para as eleições. A primeira peça publicitária fala sobre a importância de baixar o e-título, que é um aplicativo que funciona como uma versão digital do título de eleitor. Com esse aplicativo, é possível visualizar o número do documento de votação, justificar o voto, se inscrever como mesário voluntário e consultar outras informações cadastrais. Quem já fez o cadastramento biométrico terá o perfil no aplicativo com a foto pessoal e é possível votar também levando apenas o e-título. Se a fotografia não aparecer,
é necessário apresentar também um documento oficial com foto para votar nas eleições, que estão marcadas para o dia 6 de outubro. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, como é o caso de Taubaté, pode haver segundo turno no dia 27 de outubro. A votação nos 2 turnos ocorre sempre das 8 às 5 horas da tarde no horário de Brasília. O aplicativo é uma maneira de facilitar o voto dos eleitores que já podem levar o título eleitoral na palma da mão, sem esquecimentos. E agora sim a gente vai ver o recado que eu gravei para você, convidando você a participar das entrevistas que acontecem ao vivo aqui no Boletim Câmara a partir da semana que vem, de segunda-feira. Vamos conferir o vídeo, então. Pode passar. Nessas eleições, você confere entrevistas ao vivo com cada um dos candidatos à Prefeitura de Taubaté. As entrevistas acontecem durante o Boletim Câmara, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã. E já tem data marcada. Do dia 9 ao dia 16 de setembro, você confere as entrevistas aqui na TV Câmara Taubaté. E você pode participar enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. Eleições 2024. Você decide junto com a gente aqui na TV Câmara Taubaté. Bom, é isso, o convite está feito. Então, a partir de segunda-feira, nós teremos essas entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Taubaté, aqui no Boletim Câmara. Não se esqueça que você pode participar enviando as suas perguntas, as suas sugestões e também os seus comentários durante as entrevistas. O Boletim Câmara vai ao ar a partir das 9h30 da manhã e a gente já tem esse compromisso firmado. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com um aumento de nuvens a partir da tarde. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 33 graus. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar a 40%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h51 da tarde. As informações são do Clima Tempo Meteorologia. A gente vai falar bastante de clima. Nós trouxemos como manchete aqui o destaque do G1, que trouxe Vale e região estão com alerta crítico para risco de queimadas. Isso se deve em razão da baixa umidade do ar. Então, é claro que a gente precisa fazer a nossa parte. O clima fica bastante quente hoje e, com isso, é necessário reforçar a hidratação e evitar exposição nos horários mais quentes do dia, geralmente entre 2 horas da tarde e 4 horas da tarde. Obrigada, Murilo, pelas informações. E já que nós estamos falando de clima, uma nova onda de calor deve se intensificar nos próximos dias e elevar as temperaturas em boa parte do centro-sul do país. E a repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre a chegada dessa massa de ar quente e as suas consequências. Teoricamente, ainda estamos no inverno, mas o inverno brasileiro sempre foi um pouco desregulado, né? Se no final de agosto os casacos e os cobertores fizeram até hora extra de tanto trabalhar, já fique sabendo que hoje mesmo já tem onda de calor chegando. E, de acordo com a Clima Tempo, essa nova onda de ar quente e seco pode ser mais prolongada em algumas regiões do país, com temperaturas elevadas até meados da segunda quinzena de setembro. Os estados do Centro-Oeste, especialmente Mato Grosso, deverão registrar mais de 40 graus nos termômetros. Mas São Paulo também deve chegar bem perto dessa faixa, viu? E ninguém descarta a possibilidade do país bater recordes de calor. Por causa do fenômeno, a Clima Tempo também alerta que a umidade do ar ainda pode atingir valores de emergência, abaixo dos 12%, em muitas cidades do interior de São Paulo. E é aquilo. Com o tempo seco e a atmosfera estagnada, a concentração de poluentes também tende a aumentar, o que deve prejudicar muito a qualidade do ar nos próximos dias.
O pior é que os dados mostram que, década após década, o total de dias do ano sob efeito de ondas de calor só vem aumentando. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até o ano de 1990, a média era ter 7 dias de muito calor por ano. Os dados mais recentes indicam que hoje temos mais de 50 dias de calor atípico. Então, prepare o leque, o ventilador e, quem puder, o ar-condicionado. E não vamos nos esquecer de beber muita água e usar um umidificador de ar. As pessoas do time inverno que lutem. O triste é que eu sou uma delas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia, pelas dicas valiosas que você trouxe para a gente. E é importante também que as pessoas tenham consciência e façam a sua parte. Não jogue lixo, não coloque fogo intencionalmente na mata. A baixa qualidade do ar afeta e muito o estado de saúde das pessoas, principalmente os mais debilitados, como os idosos, por exemplo. E a Climatempo explica que as ondas de calor acontecem nessa época do ano porque durante esse período de transição do inverno para a primavera, a insolação aumenta e a radiação solar se intensifica. Esse processo aquece mais o solo e o ar, resultando em temperaturas mais altas. Vamos todos nos cuidar, reforçar a nossa imunidade, principalmente nesses primeiros 15 dias de setembro, que é quando espera-se as maiores temperaturas. E agora tem boa notícia das Paralimpíadas. O Brasil só precisou de 2 dias para ganhar os seus primeiros ouros nas Paralimpíadas agora de 2024. O nadador mineiro Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, de 22 anos, e o corredor paulista Júlio César Agripino, de 33 anos, vão voltar para o nosso país com a bagagem mais pesada, viu? O Gabriel conquistou o ouro nos 100 metros costas da classe S2 da natação. Essa é a segunda participação dele nos Jogos. Com essa nova medalha, ele acumula 3 ouros e 1 prata nessas 2 participações. No segundo dia, mais um ouro. Dessa vez, Júlio César terminou os 5.000 metros da classe T11, que é direcionada para deficiências visuais, com um tempo de 14 minutos, 48 segundos e 85 centésimos. E por que eu estou passando essa informação tão técnica? Porque além da medalha, ele também cravou o novo recorde mundial paralímpico da distância. Mas não foi só isso, viu? Taubaté também é motivo de orgulho para todos nós. O atleta André Rocha conquistou a medalha de bronze no lançamento de disco. Com essa, o Brasil chegou a 400 medalhas em Paralimpíadas. E o atletismo é a modalidade com mais pódios do país na história das Paralimpíadas, com um total de 181. A natação vem em segundo lugar com 135, seguida do judô com 25. Esse foi o primeiro pódio de André Rocha em Paralimpíadas. Parabéns ao nosso atleta. Taubaté se alegra e comemora junto com você. E com essa boa notícia, nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição ao vivo dessa segunda-feira, dia 2 de setembro. Eu agradeço a sua companhia e eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.